O que vem à sua mente quando você pensa em um rei? Coroas de ouro, palácios suntuosos, decisões que mudam o destino de nações? Provavelmente sim. Mas e se eu te dissesse que o rei que transformou o Brasil em sede de um império europeu, o homem que fundou o Banco do Brasil e o Jardim Botânico, era o mesmo homem que escondia coxas de frango engorduradas nos bolsos do casaco? E que o simples ato de tomar um banho para ele era um evento tão raro e cerimonial que envolvia um coral cantando hinos religiosos? Pois é. A história que não te contaram na escola é muito mais estranha, mais humana e, por que não dizer, muito mais bizarra. Hoje, nós vamos abrir o baú secreto da corte portuguesa nos trópicos e desvendar as 5 manias mais bizarras de Dom João VI. Fique ligado, porque cada uma delas revela um pouco da personalidade complexa e das situações absurdas que marcaram sua vida no Rio de Janeiro. E atenção, se você ficar comigo até o final, eu vou te contar uma 6ª mania. Uma bizarrice extra, um medo tão secreto e irracional que vai fazer você enxergar esse rei com outros olhos para sempre. Você não vai querer perder essa. Preparado? Então vamos lá. Mania número 1. O beijamão engordurado. Vamos começar com o ritual mais famoso e talvez o mais nojento. O beijamão. Em teoria, era a cerimônia que conectava o rei aos seus súditos. Um símbolo de poder, respeito e submissão. Na prática, no Rio de Janeiro de 1808, era uma provação. Imagine a cena. Você está no Palácio de São Cristóvão, um calor escaldante, a umidade fazendo sua roupa de veludo parecer uma armadura molhada. Você está numa fila indiana interminável, esperando sua vez de se apresentar ao monarca. O protocolo era rígido. Entrar, fazer uma reverência, ajoelhar, beijar a mão do rei, levantar, fazer outra reverência e sair de lado, sem nunca dar as costas. Uma coreografia de submissão. Mas o problema não era a coreografia. O problema era a mão. Dom João VI era um glutão lendário. Sua paixão? Coxas de frango. Ele as comia em quantidades industriais e, num hábito que chocava até os nobres mais próximos, costumava guardar algumas para mais tarde nos bolsos do seu casaco real. Sim, você ouviu direito. Pedaços de frango engordurados, junto com lenços, documentos e sabe-se lá o que mais. Agora some o calor tropical, a falta de higiene da época e um rei que raramente lavava as mãos depois de manusear seu lanche favorito. O resultado? Uma mão real permanentemente engordurada e suja. Cronistas da época, como o austríaco Johann Emanuel Pohl, descrevem o terror silencioso dos cortesãos. Chegar a vez no beijamão significava pressionar os lábios contra a mão real e sair dali com o gosto inconfundível de gordura de frango rançosa na boca. Alguns relatos dizem que nobres chegavam a passar mal, mas ninguém, absolutamente ninguém, ousava recusar. Recusar o beijamão era um suicídio social e político. Era o fim da sua carreira, dos seus privilégios, de tudo. Era a autoridade real sendo reafirmada através de um dos rituais mais insalubres e bizarros da história do Brasil. Mania número 2. A ópera cômica do despertar. Se a noite terminava com gosto de frango, a manhã começava com um verdadeiro caos coreografado. A cerimônia do despertar de Dom João VI era um evento que envolvia no mínimo 10 pessoas. Em Lisboa, nos corredores largos do Palácio de Mafra, talvez fizesse algum sentido. No Paço de São Cristóvão, adaptado às pressas, era uma cena digna de uma comédia. Um diplomata francês descreveu o ritual como uma ópera cômica sendo representada num galinheiro. E ele não estava exagerando. Tudo começava com o camareiro mor, o único autorizado a tocar no rei e acordá-lo na hora exata. Em seguida, entrava em cena o gentil homem da câmara, responsável por organizar as roupas. Depois, o barbeiro com seus instrumentos. O confessor para as orações matinais.
E ainda havia criados para trazer a água, para segurar a toalha, para abrir as janelas. Cada um tinha uma função, um movimento, uma fala. Agora, visualize 10 homens importantes, vestidos com trajes formais, tentando executar essa dança protocolar nos corredores apertados e nos quartos abafados do Palácio Carioca, enquanto o sol tropical já castigava lá fora. Era um empurra-empurra silencioso, uma batalha de cotovelos disfarçada de etiqueta. Tudo para que o rei pudesse começar seu dia sentindo que a ordem do mundo, a sua ordem, ainda estava intacta, mesmo que para isso fosse preciso criar o caos ao seu redor. Mania número 3, o reality show do jantar real. A hora do jantar era outro espetáculo de estranheza. Dom João VI não fazia refeições, ele as devorava, e fazia isso sozinho, num ritual que mais parecia um reality show da monarquia. O rei se sentava em uma mesa elevada, isolado, como um ator no palco. Dezenas de cortesãos, convidados e nobres eram obrigados a permanecer em pé ao redor da sala em silêncio absoluto. Ninguém podia sentar, ninguém podia conversar. A única atividade permitida era observar o rei comer. E que espetáculo era! Sem nenhuma cerimônia, Dom João VI atacava os pratos, comendo com as mãos, fazendo barulho e, claro, devorando suas amadas coxas de frango em quantidades que assustavam os estrangeiros. Os nobres assistiam a tudo, suando em seus trajes inadequados para o clima, alguns quase desmaiando de calor, fome e tédio. Essa mania não era apenas sobre gula. Era uma demonstração de poder puro. Ao comer sozinho, elevado, o rei se colocava numa posição quase divina, transformando o ato de se alimentar em uma afirmação de sua superioridade. Para os outros, era uma tortura. Para ele, era apenas mais um dia no escritório, reforçando quem mandava no pedaço, mesmo que de boca cheia. Mania número 4. O ronco sagrado das missas. Dom João VI era um homem extremamente devoto. A religião era um pilar de sua vida e de seu reinado. As missas e procissões eram os eventos mais elaborados da corte e também os mais problemáticos. A procissão até a Capela Real envolvia dezenas de pessoas, estandartes, velas e incenso. No calor do rio, as velas de cera derretiam antes de chegar ao altar. A fumaça do incenso se misturava ao suor dos participantes, criando um aroma, digamos, peculiar. E os insetos tropicais, atraídos pelas luzes, promoviam um verdadeiro ataque aéreo aos fiéis. Mas o ápice do evento acontecia lá dentro. Dom João VI tinha uma incrível tendência a cochilar em momentos importantes. E ele não apenas cochilava, ele roncava, e não era um ronco qualquer. Era um ronco real, potente, que, segundo relatos, chegava a interromper as orações do padre. Os cortesãos, mestres da dissimulação, fingiam que nada estava acontecendo. Mantinham suas expressões solenes e rezavam fervorosamente, enquanto o chefe da igreja e do Estado dormia profundamente, às vezes embalado pelo sermão. Do lado de fora, o povo brasileiro assistia àquela pompa toda e, com certeza, se perguntava que tipo de cerimônia sagrada era aquela, onde o principal homenageado roncava mais alto que o coro. Mania número 5. O banho, um evento celestial e mensal. Chegamos à mania que talvez seja a mais surreal de todas: o banho real. Para nós, tomar banho é um ato banal, diário. Para Dom João VI, era um evento raríssimo e sagrado, cercado de um protocolo que beirava o delírio. Primeiro, era preciso uma autorização médica para garantir que a água não faria mal à saúde do monarca. Depois, uma equipe de camareiros testava a temperatura da água com uma precisão cirúrgica. Qualquer erro poderia ser visto como uma ofensa grave. Quando tudo estava pronto, o rei não simplesmente entrava na banheira.
Ele o fazia vestindo uma camisola especial de linho, pois sua nudez real não podia ser vista nem pelos criados mais íntimos. Sua dignidade precisava ser preservada a todo custo. E agora, a parte mais inacreditável. Enquanto o rei estava imóvel dentro da banheira, um coral era posicionado do lado de fora e começava a entoar hinos religiosos. Sim, o banho era musicado. O simples ato de se lavar era transformado numa cerimônia sagrada, como se a água estivesse purificando não apenas o corpo, mas a alma do império. Segundo cronistas, esse evento acontecia, em média, uma vez por mês. Uma cerimônia de horas, com médicos, criados e um coral, para um banho mensal. Essa obsessão em transformar o trivial em espetáculo mostra o quanto Dom João VI vivia em uma realidade paralela, uma bolha de rituais que ele construiu para se proteger de um mundo que mudava rápido demais. A bizarrice extra, o medo secreto do Rei Trovão. Muito bem, você ficou até o final. E como prometido, aqui está a sexta mania. A mais secreta, a que revela o homem por trás do monarca. Dom João VI, o governante de um império transcontinental, o homem que enfrentou Napoleão, à sua maneira, tinha um medo paralisante, uma fobia infantil de trovões e relâmpagos. Não era um simples desconforto, era pânico puro. Ao primeiro sinal de uma tempestade se formando no céu do Rio de Janeiro, o protocolo real ia para o espaço. O rei entrava em desespero, gritava, chorava e procurava o lugar mais isolado e escuro do palácio para se esconder, geralmente debaixo de uma cama ou dentro de um armário, tapando os ouvidos e tremendo incontrolavelmente até a tempestade passar. Toda a imagem de poder, de autoridade paternal, de representante de Deus na terra, se desfazia diante de uma simples trovoada. Há relatos de que ele também tinha pavor de caranguejos, evitando praias e mangues a todo custo. Essa fobia nos mostra o lado mais vulnerável de Dom João. O homem que tentava controlar o mundo com rituais e cerimônias perdia totalmente o controle diante da força da natureza. O rei que exigia silêncio e ordem era o mesmo que se encolhia, aterrorizado, como uma criança. E no final, quem era Dom João VI? Um glutão medroso? Um gênio político disfarçado? Ou simplesmente um homem do século XVIII, apegado às suas tradições, jogado à força no turbilhão do século XIX, tentando dar algum sentido ao caos através das suas manias? Suas bizarrices, que hoje nos parecem cômicas, eram para ele âncoras. Eram a única coisa que o conectava ao mundo que ele conhecia, o mundo que Napoleão havia destruído. Ao recriar seus rituais no Brasil, ele não estava apenas sendo excêntrico. Ele estava desesperadamente tentando impedir que seu mundo desaparecesse para sempre. E aí, qual dessas manias te chocou mais? A do frango no bolso, o banho com coral ou o medo de trovão? Deixe aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E se você gostou de descobrir esse lado oculto da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque temos muitos outros segredos para desvendar. Até a próxima.